Boa tarde, irmãos, com Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Se a gente levar o tempo, eu gostaria de pegarmos as nossas Bíblias e pedir que a igreja se coloque de pé para a leitura da Bíblia. No livro de Isaías, capítulo 1, versículo 18 a 19. Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, sim, tornarão como a branca lã. Se quiserdes obedecerdes, comereis o bem desta terra. E a segunda escritura que vou usando é mesmo Mateus capítulo 28, começando do versículo 18 ao 19. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Amém. Pai amado, Senhor Jesus, o melhor pregador, o verdadeiro homem que desceu para falar a verdade, que em nenhum momento em sua boca saiu a palavra perversa, mas toda ela é a verdade. Esta foi a razão do Senhor não ter escrito nenhum livro quando o Senhor estava na terra, porque o Senhor era o livro. Amém. E queremos deixar em sua presença o livro. Venha se interpretar segundo a tua vontade. E nós queremos ouvir do que o Senhor era, do que o Senhor é agora. E em nome precioso do Senhor Jesus, nós queremos pedir o perdão dos nossos pecados e pedir que o Senhor fale conosco esta tarde, no nome precioso do Senhor Jesus. Te pedimos. Amém. Assentai-vos, irmãos. Eu quero falar do pequeno tema que será ajuste o seu foco. Ajuste o seu foco. Isso é ajustar no que você está olhando. Olhe e descubra. O profeta pregou uma mensagem com o título Olhe. Não aquela mensagem olhe sempre para Jesus, mas o título dessa mensagem é Olhe. Eu quero tomar as palavras do profeta nesta mensagem Olhe, começando no parágrafo 51. Meu filho Billy, outro dia me deu uma câmera e ele me mostrou um objeto. E ele disse, papai, tire uma foto daquele objeto. Bem, era uma Petri de 35 milímetros. E peguei a pequena câmera e olhei para o objeto. Havia cerca de 3 daqueles objetos parados ali. Um cacto saguaro. Eu poderia ver o talo, 2 talos, 3 talos. E baixei de novo. Olhei, só tinha um talo.
Escuta o profeta, o filho dele, irmão Billy, lhe deu uma câmera. Eu posso dizer para nós, os binóculos, seja o que for. Ele pediu o pai para que olhasse naquele objeto e tirasse foto. O profeta disse a primeira vez que focalizou aquele objeto com aquele aparelho, aí haviam 3 objetos. Mas o objeto era um. Ele disse, viu 3 objetos. Então, o que aconteceu? Eu poderia ver talo, 2 talos, 3 talos. O profeta voltou de novo a baixar aquela câmera. Quando ele olhou no mesmo objeto que a primeira vez projetou 3, coloquei de volta, parecia que eram 3 talos. Mas quando eu baixei o foco, temos um telemètro, objeto usado para focalizar objetos a longa distância. E tentamos focalizar algo de Deus em algum lugar distante, ou algo assim. Talvez não tenhamos usado o nosso telemètro. Deixe o Espírito Santo tirar nossas ideias de nós mesmos, da teologia da nossa igreja, e deixe o telemètro entrar e nos conectar. Você não verá 3 ou 4. Você verá um objeto olhando pela mesma câmera. Um homem pode ver alguma coisa, mas sua própria inteligência lhe diz que há apenas um talo ali, vem? Mas é assim que o Espírito Santo faz. Se apenas permitirmos que ele faça o que quer, isto tomará a própria palavra e a colocará em foco, onde perceberemos o que estamos olhando Então você descobrirá, talvez que as pessoas estão tentando te mostrar algo, não seja tão errado, afinal, você vem, se você apenas deixar o telemètro atuar, a própria palavra começar a mostrar a palavra em manifestação, amém. Fará isto, se você apenas permitir, vem? Mas você tem que usar o telemètro para obter seu. Se ele focalizar uma vez, o fará novamente. E eu amo atirar os alvos. Lembrando-se, eu gosto de atingir os alvos. Ele era caçador. E aqui há não muito tempo, eu estava caçando esquilo em Kentucky. E eu tinha um pequeno rifle, que é a arma, né? Modelo 75, parece. Espero que não pareça um sacrilégio para você dizer isso em meu sermão. Mas eu vou lhe dizer. Estou tentando argumentar aqui. E este pequeno rifle, o treinei. Lembrando, treinava sempre pontaria, né? E eu lidei e brinquei com armas desde criança. E eu as amo. E eu tinha este pequeno modelo 75 até poder, toda vez, acertar o olho de um esquilo a 50 metros de distância. Escuta, irmão Branham, quando ele caçava, ficava este animal chamado esquilo a 50 metros da distância, mas a pontaria do irmão Branham ia atingir o olho do esquilo mesmo. Em cada vez que ele atirava, ia atingir o olho do esquilo mesmo. Escute bem. Eu atingia mesmo o olho de um esquilo a 50 metros da distância. Eu tenho um papel assinado que diz: acertou 9 balas no mesmo buraco. Escute, irmão Branham. Tinha um papel que era considerado master da pontaria, onde ele disparou 9 tiros
e batia no mesmo furo. Todos os 9 tiros passaram por o mesmo buraco. Graças a Deus. A 50 jardas, aproximadamente 45 metros. Em um dia chuvoso, escute, essa pontaria, ele diz, em um dia chuvoso, com ventania, com capacidade da bala oscilar, mas ele atingia no mesmo buraco, fez 9 balas no mesmo buraco, na grande tempestade, chovendo e com ventania. E eu consegui que fosse assinado e reconhecido. E isso foi o Senhor me ajudando. É claro, a fazer isso. Isso é incomum. Isso é incomum no mundo inteiro, acertar no mesmo buraco 9 balas. E o irmão Branham disse, e isso foi somente pela ajuda de Deus. Amém. E eu comecei a atirar no esquilo. Eu percebi que o acertei em outro lugar, além do olho. Então o irmão Branham voltou outra vez a caçar. Então, ele ao caçar, então ele, como sempre, estava habituado a atingir o esquilo, no olho mesmo, mas já certa vez que ele caçava, já estava a atingir em outro lugar. O mesmo homem com a mesma pontaria, ele já estava a atingir o animal em outro lugar. É aqui onde tem a mensagem do profeta aqui. Para os que querem ler a mensagem do profeta, está aqui. E eu comecei a atirar no esquilo e eu percebi que o acertei em outro lugar, além do olho. Eu fiquei nervoso, tentei de novo num alvo de papel. O irmão Branham disse, o que aconteceu? Eu falhei a atingir no olho, fui atingir em outro lugar, voltou a atingir cartaz, um papel. E não acertei o alvo, falhou. Com a mesma arma, eu quero que você perceba, era o mesmo rifle, que ele bateu com ele 9 tiros, no mesmo buraco. Da outra vez foi falhar o olho do esquilo, para bater no outro corpo. E a outra vez ele apontou para o papel, falhou, foi bater na extremidade do papel. Além do olho, eu fiquei nervoso, tentei de novo um alvo de papel e não acertei o alvo. Aqui é onde o cristão deve saber. Há vezes que você acerta, há vezes que você falha, hein? Atingir no alvo, no seu desejo. No seu desejo. Mas espera um pouco aí. E ele disse assim, atingia na marcha de 1/4 de polegada ou meia polegada, algo assim, a 50 jardas. Mas eu sabia que seria melhor do que isso. E fiz de tudo com a arma que sabia e nada parecia consertar. Eu fazia com a arma que tanto já dominava, mas nem com isso conseguia acertar. Então eu embrulhei na caixa e o enviei de volta para a companhia Winchester. Essa companhia foi a companhia que fabricou esta arma. Lembramos-se, devolvi a arma para ver se ela já tinha talvez o problema, porque eu falhava com ela as outras vezes. Para analisar, para um ajuste do cano, eles me escreveram uma carta bem gentil. Eu a tenho em casa, essa carta, né? E dizia, Reverendo Branham, dizia, esse rifle tem precisão de 1 polegada a 25. Diz, essa tem capacidade de 1 polegada a 25 jardas. Capacidade 23 metros. Não esses 50 metros que você atingia lá. Diz, é apenas um modelo 75. Disse, não é uma arma para alvos. Escute, diz, essa não é a arma para alvos.
Não era arma para alvo. É só para tiros aleatórios. Era para tiros aleatórios. E disse, você nunca fará melhor do que isso. Eu estou te dizendo, enquanto usa esta arma, nunca fará melhor. Fora disso que estamos te dizendo, nunca fará melhor. Enquanto for a usar esta fé, nunca você vai acertar nada. Você nunca fará melhor do que isso. Agora, foi a companhia Winchester, agora, que fez o ajuste de cano. Disse, 1 polegada a 25 jardas. E eu fiz 9 buracos retos a 50 jardas. A companhia dizia que só é possível fazer tiros aleatórios, mas não acertar o alvo a 50 jardas, porque a capacidade é de 25 jardas. Mas o irmão Branham disse, eu já acertei com esta arma que vocês estão a dizer. A 50 jardas, eu já fiz 9 buracos retos. Agora, aqui está o que eu acho. Minha esposa disse, a irmã Ameta, disse agora, olha Billy, ela disse, se aquela empresa que fez o rifle disser apenas isso, e não vai fazer nada melhor do que isso. Se esta empresa que fez o rifle está dizendo, fora daquilo que estão a recomendar, não vais fazer nada. Você não vai fazer nada, meu esposo. Não vai fazer nada do melhor do que isso. Então, quem é você para dizer aquilo? Uma meta estava falando, meu irmão, quem é você para dizer que eu atingi isso a 50 jardas, 9 tiros no mesmo buraco? Quem é você para isso? Eu disse, querida, é o seguinte, eu não me importo com o que a empresa diz. Eu já vi isso acontecer e sei que vai acontecer. Irmãos, sabe o profeta? Isso pode ser enfrentado a qualquer cristão. Isso que está dizendo fé, nós não cremos nessas coisas. Isso não é possível a pessoa ser curada. Isso não é possível você conseguir um emprego sem andar aí para ser limpado, ser lavado. Não é possível você ter grávida. Não é possível, você não vai se casar se não ser preparado. Você não é possível fazer isso. Mas o irmão Branham tinha certeza de que um dia 9 tiros passaram por aquele buraco. E a esposa continuou contestando, quem é você? Não será possível, você não pode detestar o que os donos, fabricantes da arma disseram. Mas o irmão Branham disse, querida, eu sei que isto irá acontecer. Irá acontecer de uma e de outra maneira. Mas escute, eu já vi acontecer e sei que vai acontecer. E eu me assentei ali, quando os outros irmãos estavam atirando nos esquilos, ainda caçando os outros irmãos, atingia em qualquer lugar. Em qualquer lugar que eles quisessem atingi-los, tudo bem. No centro, nas costas, ou em qualquer lugar. Outros caçadores. Não tinha nada. O irmão Branham estava preocupado para acertar como da primeira vez acertou. Ou acertava. Mas os outros também atiravam para esquilo. E não tinha nada a ver, eles não tinham escolha. Onde atingiu, atingiu. Não sei se vocês estão a entender essa mensagem. Esse tipo de denominação não tem cuidado. Eles não querem acertar onde deviam acertar. Em qualquer lugar eles aceitam. Mas o profeta tinha um ponto que ele queria para acertar. Onde ele convencia. E ele disse em qualquer lugar que eles quisessem atingi-los, tudo bem, no centro, nas costas ou em qualquer lugar. Sentei-me debaixo de uma árvore e estava chorando. Eu disse, Deus, estou tão nervoso. Eu não consigo me controlar. Por que tu me fizeste um sujeito nervoso assim? Oh Deus, eu não consigo me ser o melhor cristão. Eu todo momento vivo errando.
por que você me fez um homem assim, uma mulher desse jeito? Por quê? Por que me fez assim, Senhor? Às vezes chegamos, o profeta chegou isso. Eu já cheguei isso. Se calhar você já chegou também isso. Mas escute a resposta que veio do céu. Oh, por que me fizeste um sujeito nervoso assim? O irmão que diz, eu pastor não consigo me conter. A sua resposta está aqui. Chegou o tempo para Deus dar a resposta a você, ouviu? Essa é a sua resposta. Eu às vezes não respondo porque não sei. Não consigo me controlar. Por que tu me fizeste um sujeito nervoso assim? E apenas eu sei onde estou de pé, bem aqui, a Bíblia diante de mim, e uma voz tão clara quanto você ouviria a minha, diz: você foi feito assim para um propósito. Amém. Glória a Deus. Precisa perguntar por que Deus me fez assim? Ele diz: te fez assim para um propósito. Amém. Essa é a razão que eu às vezes não adianto. Eu às vezes estico a corda nas minhas pregações, às tantas eu baixo, relaxo. Porque às vezes Deus criou esse sujeito para um propósito. Amém. Para um propósito. Por que você? Porque você sabe que aquele fuzil vai acertar o alvo uma vez. Irmão Branham, você sabe que esta arma vai acertar, ou já acertou uma vez. Não acertou? Se acertou uma vez, vai acertar de novo. Amém. Se acertou uma vez, vai acertar de novo. Amém. Não vai falhar. É o mesmo rifle. Ele vai acertar de novo, não fique triste. Se ele atingiu batidas 3, 9 tiros no mesmo buraco, é só ter calma. O mesmo rifle pode voltar ainda a atingir mais que isso. Assim eu vejo. Entendem? Obedecendo a esta palavra, tomando este telemètro e trazendo-o para um lugar até que eu possa ver a mesma coisa que aqueles apóstolos viram. Agora entendeu onde está a mensagem? Se eu usar a mesma mensagem, a mesma palavra, a mesma Bíblia, eu estarei a olhar a mesma coisa que os apóstolos viram. Amém. Com a mesma Bíblia é possível acertar os mesmos pontos que o apóstolo acertou. Amém. Que os apóstolos acertaram. Se os apóstolos, eles curaram, se os apóstolos batizaram, eu estarei a bater nos mesmos pontos que os profetas, os apóstolos batiam. Amém. Não me importa se alguns levantem e dizem isso está errado, mas eu sei que uma vez esse batismo acertou, uma vez a cura aconteceu, e isso eu continuarei fazendo. Continuarei fazendo. E ele disse assim: o mesmo evangelho que eles pregaram produzirá os mesmos resultados, porque produziu para eles. Atingirá o alvo todas as vezes. Lembramos de todas as vezes que usou esta Bíblia, ele atingiu os mesmos pontos que os apóstolos atingiam. Mesmo alvo. Não importa o que as igrejas digam ou o que as pessoas afirmam. Eu sei que isso produzirá. Porque é aí que as pessoas, ou é aí que eu quero olhar aquela palavra para ver que ela está exatamente no foco. Eu quero olhar na palavra se exatamente está ajustado o que eu quero ou está falhando. Ajuste o seu foco. Vai ajustar qualquer. Irmão Branham disse para ajustar e ver aquele objeto, ele usou telemètro, que era o aparelho para poder observar o objeto. A primeira vez, mal graduado, ele foi ver 3. Mas a segunda vez, quando ele graduou com calma, ele estava vendo no mesmo objeto, um objeto. Amém. Aí é onde está. Quando você mal observa com esta Bíblia, que é o nosso telemètro,
Olhando para o nome do Pai, Filho e Espírito Santo, você olha 3 objetos. Amém. Volte a acertar, você verá que somente há um objeto que é chamado Senhor Jesus Cristo. Amém. E ele disse, não me importa o que as igrejas digam acerca disso, eu sei que isto produzirá a mesma coisa. Era exatamente no foco para ver a mesma visão que eles tiveram e fará o mesmo trabalho que fez por ele. Isso curará os enfermos, ela ressuscitará os mortos, ela expulsará demônios. Isso trará uma igreja gloriosa que está disposta a selar seu testemunho com seu próprio sangue. Se for necessário fazer isso, porque depende do que você está olhando. Amém. Depende. Agora, se eu tivesse olhado para o que a companhia Winchester disse, que supostamente é aquela que fez a arma, então os teria ouvido, mas eu sabia diferente. Abraham, se eu tivesse ouvido a companhia Winchester que fabricara a arma, dizendo que de uma e de outra maneira não vai conseguir você fazer, porque essa arma não foi fabricada para isso, disse consequentemente, e eu não poderia nada ter esta fé, mas eu sabia diferente do que a companhia Winchester estava fazendo, estava falando. Agora, se eu olhar para a igreja e eles disseram, aqueles dias se passaram e não existe tal coisa como aquilo, e veja, onde você estaria? Estaria totalmente fora do alvo, vem? Mas se ele é sempre Deus, ele ainda é Deus. Ele sempre foi Deus e ele não pode ser outra coisa senão Deus. E ele é Deus eterno. Portanto, queremos olhar para esse alvo. Não em qualquer alvo a igreja está mirando, mas em qual alvo Cristo está mirando. Devemos focar em nossas vidas, não que outra pessoa diz, mas focar em nossas vidas nele. E ele é a palavra. Vem? Se alinharmos nossas vidas com a palavra, então a palavra e nossas vidas se tornarão a mesma coisa. Amém. Ele disse, se vós permanecerdes em mim, e minha palavra em vós, então pedireis o que quiserdes, e isso será concedido a vocês. Amém. Em verdade vos digo, e se disserdes a este monte, move-te, e não duvidares em teu coração, mas credes que acontecerá o que disseste, poderá ter o que pediste. Oh meu Deus, não o que eu disse, o que você disse, você pode ter, porque você e ele se tornaram o mesmo, porque a mente que estava em Cristo está em você. Amém. E a mente que estava em Cristo era para cumprir a palavra do Pai, o qual ele era a palavra. Aí está você. Então você e a palavra estão focalizando junto. Você se torna uma unidade viva de Deus. Que ótimo! Oh, amados irmãos, escutem. No 73, agora houve um tempo, como eu observei, que uma mulher, quando ela manchava uma peça branca de roupa, aquilo de nodoar, né? Houve uma vez que uma mulher nodoou sua roupa branca. Ela não havia como tirá-la. Nódoa. Aqui nada. Como às vezes eu lembro, minha esposa, quando eu nodoar minha camisa, ela às vezes ferve água, deixa de sair. E tem mancha nas minhas camisas brancas que nem água não está saindo. Ela tenta lutar assim. Mas escute, irmão Branham, o que disse. E você capta como uma pessoa revelada. Essa roupa branca que se manchou. É quem? Ela manchava uma peça branca de roupa. Ela não havia como tirá-la. Lembro-me de quando minha mãe colocava café preto na gordura para tentar tirar mancha de alguma coisa. Lembro-me de uma vez que ela costumava pegar a velha garrafa de
a barragem e tentar lavar a mancha, óleo de carvão e assim por diante para remover a mancha de uma roupa. Bem, simplesmente não removia muito bem. Isso não removia nada. Ainda assim havia vestígios disso na roupa. Mesmo que tentava toda forma, sempre ficava vestígio na roupa. Por isso, eu gostaria de usar isso em símbolo do sangue de bodes e ovelhas e assim por diante. Irmão Branham estava dizendo que quando o Antigo Testamento usavam aquele sangue dos animais para perdão do pecado que traziam os pecadores, irmão Branham disse, aquilo não movia o pecado no homem. Sempre permanecia, não fazia acabar aquilo. Ele disse, quero usar isso como símbolo. Mas agora eles fabricaram coisa chamada alvejante. Irmão Branham disse, agora os homens para remover as nódoas, eles fabricaram um produto chamado alvejante. E aquele alvejante, o Clorox, ou o que quer que seja, é um alvejante que foi fabricado. E o que? Esta manhã, se eu tivesse uma vasilha cheia daquele alvejante, colocado aqui, um pequeno gota-gotas ou conta-gotas, com tinta preta nele, e vamos analisar por um minuto. O que é essa tinta preta? Grande parte é água. Mas a cor de onde veio a cor tinha que começar. Sabemos que é uma criação. Aquela nódoa é uma cor. E aquela cor não surgiu por surgir. O profeta disse, ela é uma cor. E se é que é uma cor, ela deve ter vindo de uma criação. E se veio de uma criação, porque existe um Criador. Existe um Criador, veio de uma criação. Mas a cor, de onde veio a cor tinha que começar. Sabemos que é uma criação. Então, se começou com uma criação, teve que vir de um Criador, antes que pudesse ser uma criação. Eu não sei o que essas palavras significam. Eu não saberia decifrá-las. Mas desculpem, as palavras que eu vou usar é apenas para deixar claro meu argumento. Bem, digamos bem, quanto cair. Essa gota de tinta agora foi para um propósito. Essa gota de tinta foi criada para um propósito. Essa gota que mancha a roupa branca, ela existiu para um propósito. Ela se torna essa cor para um propósito. Essa tornou nódoa para um propósito. Mas alvejante também foi feito para um propósito. Precisa entender essa. Essa gota de tinta pode assinar sua sentença de morte e pode mandá-lo para a cadeia elétrica. Ele está a falar essa tinta de caneta. Vocês conhecem? Disse aquela tinta de caneta, ela foi feita para propósito. Ela pode assinar sua sentença, seja condenado. Mas ela também pode dizer também que ele está liberto. A mesma tinta, ela pode criar, ela pode sentenciar, ou ela pode assinar sua sentença de morte, pode mandá-lo para a cadeia elétrica, ou aquela gota de tinta pode perdoar seus pecados. A mesma gota foi colocada aqui com um propósito e temos que usá-la para a coisa certa. Nós temos que usar para a coisa certa. Mas, por exemplo, encerramos e jogamos aquela gota de tinta em uma banheira cheia de alvejante. O que acontece com ela? Você não vê nada acontecer. Mas não há mais cor. Disse, experimente você
pegar aquela roupa nodoada, você joga na banheira onde está cheio de alvejante. Disse, quando você olhar, aquela nódoa se desfaz. Ela se desfaz, você não sabe para onde foi. Bem, voltou aos ácidos. Claro, a água é uma forma, com H2O. Ela volta à água, volta para a água que está no alvejante. Mas o produto químico neste alvejante quebrou isso tão completamente que você não consegue mais encontrar uma mancha dela. Este é o sangue de Jesus. Qualquer alma nodoada pelo pecado, ela quando se joga no sangue de Jesus Cristo, verdadeiro alvejante, ele desfaz toda a nódoa e ela desaparece, volta como era antes. Ela disse, volta como era antes. Que você não consegue mais encontrar uma mancha dela. Foi-se, se transformou e, digamos, voltou ao ácido. De onde vieram os ácidos? E a coisa continua. Digamos, vem de átomos ou moléculas. E as moléculas vieram de onde? As moléculas dos átomos. Átomos dos eletrões. E assim por diante, conforme você avança. E isso desaparece desta maneira. Significa que nós não nos importamos do que o Satanás pode fazer acerca das nossas almas. Quer a sua está manchada, quer a minha está manchada. Mas o profeta nos diz, há um produto que o homem, o mundo fabricou para desfazer a nódoa. E como o natural tipifica o espiritual, Deus sabia que as almas que eu criei, um dia seriam nodoadas pelo Satanás. O que eu devo fazer? Ele preparou o alvejante. Agora, o que é necessário agora? Porque a nódoa, sem ela ser colocada no alvejante, ela não pode sozinha ser movida. Importa que você mergulhe essa roupa nodoada neste sangue, neste alvejante, e disse que sairá ela sem nenhuma nódoa. Desaparecerá. Para onde foi que se sumiu? Não sei. Continuou a ser pecado, de só desaparece ser moléculas, até vir eletrões. E ele diz assim, para terminar, mas você sabe onde você está? Porque você tem se ajustado com Deus. Você vê sua própria vida atingindo esse alvo, assim como aqueles apóstolos fizeram. Você vive de jeito que eles viveram. Você foi batizado de jeito que eles foram. Você vê os mesmos resultados que eles viram. Você o vê operando em você. Você está ajustado. Não importa o que a companhia diz e o que as denominações dizem. Você está ajustado. Porque sabe que está acertando o alvo. Amém? Então, você sabe onde está. Depende do que você está olhando. Se você está procurando por outra pessoa, você irá por qualquer caminho. Qualquer pequena rajada de vento irá tirá-lo do alvo. Mas, você não pode ser desviado do alvo quando está ajustado. Isso é tudo. Não há nada que o impeça. Deus o leva ao céu. Agora, exatamente como a pedrinha de Davi na funda foi direto ao destino. Amém. Glória. Irmão Branham disse, se você está bem ajustado o seu foco com a palavra, não há nenhuma coisa que vai te tirar. Vento já de vir. Família é grande vento que se levanta. Uma enfermidade é grande vento que se levanta no meio para te tirar de foco onde está ajustado. Mas o profeta disse, Davi não se interessou pelo tamanho de tempestade que estava vindo.
Mas quando ele decidiu atirar a pedra, disse a pedra foi diretamente para o destino que ele estava olhando. Glórias a Deus. E agora você vai tirar uma coisa agora. Vamos entrar. E o profeta fala assim, nesse parágrafo 111. Ele diz, assim suas orações irão direto ao seu destino. Se você orar, tem que saber que a sua oração vai ser direitinho ao seu destino. Porque é oferecido no sangue de Jesus Cristo que te purifica. Não há um pecado ou uma mancha em você, em lugar nenhum. Isso mesmo. Não pode haver, enquanto aquele clorox estiver entre mim e Deus. Como ele vai ver o meu pecado? Como ele pode fazer isso? Ele não pode fazer. O alvejante, enquanto eu estou dentro do alvejante, enquanto você está dentro do alvejante, e o sangue, ele não pode ver nada. Por isso que a sua oração, ela irá direta. Como aquela pedra de Davi, quando ele estava com aquela fé genuína. Quando ele disse, este incircunciso, eu quero jurar por você, hoje eu vou te derrubar. Ele disse, eu hoje vou te derrubar, você Golias. Eu vou te derrubar. Usa lá essas defesas de escudo. Disse, eu não fui treinado com escudo. Eu fui treinado com a fé. Amém. Eu matei o leão com a fé, matei o urso com a fé. E o profeta disse, a intenção de Deus não era para matar o leão, não era para matar o urso, mas ele estava a treinar o Davi para encontrar o Golias. Aleluia. Oh, irmão, estas pequeninas tempestades que nos atingem, Deus não está nos treinando para isso. Há verdadeiro problema que nos espera. Que se calhar Deus está nos treinando para enfrentar o verdadeiro problema quando chegar para você. É para suportar. É para saber você. Então o profeta disse, primeiro ajuste o seu foco. Está ajustado onde? Na palavra? De Davi estava ajustado na palavra. Estava ajustado na palavra. Disse, aquela pedrinha foi acertada. Foi no destino. Talvez você nunca conseguiu lançar a sua oração em um determinado destino. Só lança de qualquer maneira. Pode falhar, mas tem que ter um destino. Você tem que pedir algo, dizer, eu quero isto. Eu quero isto na minha vida. Se eu quero a cura, eu vou dizer, quero a cura. Se eu quero filho, eu vou dizer, Deus, quero filho. Então, ajuste. E o profeta disse, não precisa olhar pelo seu pecado por causa do alvejante. Por causa do alvejante. Se está mergulhado, então todo o pecado, creia que sumiu. Creia nisso que sumiu. O que quer agora é a sua oração direcionada ao destino, para você atingir o alvo. Enquanto os irmãos cantam aquele nosso hino, sabe por que eu gosto muito desse? Eu digo, vocês têm que cantar hinos espirituais. O profeta, nesta mensagem aqui, que nós estamos, olhe para Jesus. Se vocês notarem no parágrafo 6 a 8, o profeta disse, não há nada melhor como a música. Ele disse, você sabe, Deus cura pela música? Sabiam? Essas músicas espirituais curam. Eu lembro uma vez quando eu estava lá em Amatanda, era cantor na altura. Eu tinha muito dom de cantar, mas agora sumi. E murmuraram o que ficou para mim. Mas há vezes que eu estava a mandar louvar a igreja e algumas irmãs estavam a cair demônios no banco. Eu creio, quando o profeta disse, vocês creem que a música, ela cura? E ele disse assim, você sabia disso? Isso mesmo, Deus cura pela música.
Deus cura pelo amor. Só ter amor. Vocês nunca viram algum doente só ser acarinhado, só amor? Não é problema, isso vai passar. Só estar nos pés da esposa já está curado. Só a mulher ser pegada com o marido já está curado. Sabia que até o amor é cura? Ser encontrado, irmão, chuva com malária, tendo a esposa, chegar a esposa, você diz, já estou sentindo melhor um pouco. Já estou um banho para logo. Está vendo? Deus cura pelo amor. Vê? Deus cura pela medicina. Ele pode curar pela medicina? Sim, ele pode curar pela medicina. Irmão, eu quero perguntar, aquela serpente, o que tinha? Não tinha nada. Mas olha, a orientação era só dizer, olhe naquela serpente, chega. Não havia injeção, não havia medicamento. E ele disse a mesma coisa para nós, porão as mãos sobre os enfermos, curarão. As mãos não têm nada. Pedi tudo o que vocês querem em meu nome, sereis dado. Irmãos, use isso. O profeta disse, use isso. Use isso. Deus tem muitas maneiras de curar. Ele diz assim, Deus cura pela oração. Ele, pela oração, pode curar. Isso mesmo. E Deus tem muitas maneiras de curar. Depende do tipo que você precisa. Se você quer pelo amor, vai ser curado. Se quer pela música, você vai ser curado. Se quer por oração, você vai ser curado. Amém. Algumas vezes um pouco de amor compartilhado curará uma velha ferida, um velho lugar que tem tido um ressentimento ou algo assim. Isso vai curá-lo. Apenas um pouco de amor, um pouco de cuidado, isso pode curar. Amém. Se você não sabia, vocês sabem, há pessoas que ficam enfermas, mas enferma. Só chegar o pastor aí. Ei, pastor, quando chegou naquele dia que orou, o pastor trouxe o quê? Nem trouxe medicamento. Só foi um pouco de amor que apresentou amar a ovelha ficou curada. Um pouco de fé pode curar. O pastor não foi lá pôr as mãos e só pelo telefone a pessoa fica curada. Em fé. E o irmão Branham disse, ele pode curar por amor. Ele pode curar. Nós estamos desperdiçando muitas coisas em Deus. Muitas coisas que estamos desperdiçando em Deus. Perder amor está a perder a cura. Um cristão que não vê no tempo certo de louvor está a perder a cura. Está a perder a unção. O cristão tem que iniciar o culto todo ele. O cristão não pode perder nenhuma coisa do culto. Ele tem que iniciar com a meditação, escutar os hinos da meditação. Você pode ser curado naquele período da meditação. Escutando esses hinos. Você no período de louvor, você só louva, fechando seus olhos, cantando. Deus pode te curar. Ele pode te curar durante a pregação. Ele pode. Ele pode curar pela ceia. Ele pode. Ele pode curar pela oração. Ele pode fazer isso, nosso Deus. Basta você abrir seu coração, deixar esse hino descer suavemente em seu coração. Você orando, escutando esses toques. Você há de ver que agora estou caminhando na presença de Deus. Eu quero colocar minha preocupação agora. Eu sei que Ele há de me ouvir. Eu sei que Ele há de me ouvir. Eu sei que o problema que tenho vou ultrapassar. O irmão Branham disse, eu não sabia como ajustava aquele foco. Mas era incomum. Mas eu sei que o mesmo que me deu daquela vez para ajustar e não ver bala, Ele pode me fazer. Disse, por que falhava? Disse, foi feito para este propósito. Eu às vezes dizia assim, porra, se Deus tivesse me feito no tempo de Noé. Ele queria muito que eu viesse no tempo de Laodiceia.
Ele queria isso. Ele viu que você vai aguentar no tempo de Laodiceia 100%. Por quê? Ele sabe por quê. Foste feito para este propósito. Ele sabe por que você veio aqui na beira. É para esse propósito.